É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Bom, Provérbios é um livro muito estranho para estar na Bíblia. Não sei se eu teria colocado esse livro na Bíblia, mas Deus colocou. Então faz parte de sua palavra. E ao lê-lo pela primeira vez, parece apenas ser um monte de ditados ou apenas bom conselho, que talvez pudesse ser encontrado em outros livros. Há algumas observações humorísticas que fazem a gente rir. E acima de tudo, não parece ser um livro muito espiritual, não fala muito sobre devoções, quer seja público ou particular, sabe? É um livro muito prático. Alguns provérbios são muito óbvios. A pobreza é a ruína dos pobres. Será que ele pensou nisso sozinho? Um coração alegre aformoseia o rosto. Bom, eu sabia disso. Melhor é viver sob o telhado que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em uma discussão que não é sua. Que observação profunda! E muitos parece que servem mais para entretenimento do que para edificação. E alguns deles chegam a parecer imorais. Escutem essa aqui. O suborno é um recurso fascinante. Nos conduz à presença dos grandes. Infelizmente, na versão autorizada foi traduzido: o presente abre o caminho para aquele que o entrega. E a gente acaba atribuindo um sentido muito espiritual a essa frase. Mas significa entregar dinheiro. E isso vai lhe abrir o caminho. É uma observação e tanto, com certeza é verdade, mas será que é moral? Muitos deles hoje permeiam as nossas falas do dia a dia. Quem não castiga o seu filho não o ama. É um provérbio deste livro. Esperança que não se cumpre adoece o coração. Orgulho precede a ruína. Doce é a comida roubada. Ferro afia o ferro. São provérbios conhecidos e muitas pessoas que usam esses provérbios não têm a menor ideia de onde vêm. Mas vêm de nossa Bíblia. Identificamos outras pessoas no livro de Provérbios. A mulher que fala demais. A esposa que está sempre importunando. Jovens ociosos parados nas esquinas das ruas. O vizinho que sempre aparece e nunca vai embora. Um amigo com aquela alegria insuportável logo de manhã. A gente identifica toda sorte de pessoas aqui. Mas será que identifica a si mesmo? Creio que essa seja a chave para ler o livro de Provérbios. Como Tiago diz, a gente lê a Bíblia como um espelho. Mas se esquecemos o que nós lemos aqui, então não adiantou nada. Bom, pelo menos lida com a vida como ela é de verdade. Isso aqui não é vida na igreja, é vida na rua, no escritório e na oficina. Vida em casa. E a mensagem é: piedade se desenvolve na vida real, não é alguma coisa que fazemos aos domingos na igreja. É como nós vivemos durante a semana, em toda e qualquer situação. Há 900 provérbios aqui e tratam de toda a nossa vida. Trata de todo e qualquer assunto imaginável: sabedoria e tolice, orgulho e humildade, amor e cobiça, riqueza e pobreza, trabalho e lazer, patrões, empregados, maridos, esposas, amigos e parentes. Sempre acho graça dessa frase. Sabe quando você faz uma lista para o casamento? Você tem os amigos e os parentes. Uma lista é daqueles que você tem que convidar e a outra lista é daqueles que você quer convidar. Como se os parentes não são amigos. Fala de vida e morte, está tudo aqui. E é por isso que é um livro tão relevante, mas não é religioso. Não há sacerdotes nesse livro e nem há profetas. Existem reis, mas é só isso. Há uma tentação de chamar isso de vida secular, mas essa é uma palavra muito perigosa. Não é uma palavra bíblica e nunca devemos usá-la. Embora já ouvi pessoas aqui mesmo usando essa palavra. Não há nada secular a não ser o pecado, aos olhos de Deus. Foram os gregos que dividiram a vida em sagrado e secular. E é muito perigoso. Jamais diga que você tem um emprego secular. Porque em termos bíblicos significaria que teu emprego é pecaminoso e não deveria exercê-lo. Mas todo emprego é sagrado a Deus. Aquilo é a sua vocação sagrada. Seja você um programador, um motorista de táxi ou um pregador. Deus prefere um bom taxista do que um péssimo missionário. E todo o serviço é a mesma coisa perante Deus.
Então vamos nos livrar dessa ideia de que a vida se divide em dois compartimentos, o sagrado e o secular. O livro de Provérbios fala de viver uma vida sagrada na esfera do secular, fazendo com que tudo seja sagrado. Então Deus se interessa em todo o aspecto da vida. Portanto, esse livro fala sobre onde passamos a maior parte do nosso tempo acordados, que não é na igreja. Gosto de chamá-lo a chave para uma boa vida. O que é uma boa vida? Tinha uma comédia na televisão com este nome. E eles têm uma interpretação do que seja isso, mas a interpretação da Bíblia é diferente. Normalmente, quando as pessoas do mundo falam de uma boa vida, estão falando em termos materiais. Mas a Bíblia fala disso em termos morais. E na Bíblia, tolice não é uma coisa mental. Ao contrário, é moral. E sabedoria não é mental, é moral. Em termos simples, este livro ensina como aproveitar a vida. E também sobre como desperdiçá-la. E um tolo joga sua vida no lixo. Mas o homem sábio usa sua vida bem. E ao chegar ao final de sua vida e olhar para trás, sentirá que a desperdiçou ou a aproveitou ao máximo. Isso é muito importante porque é muito fácil desperdiçar a vida e nós só ganhamos uma chance para acertar. Só temos uma chance para viver. Não há uma segunda chance. Temos só uma chance. Temos uma chance de gastar o seu tempo e não desperdiçá-lo. Você só tem uma chance para viver hoje. Você nunca vai ter esse dia de novo. E como meu pai gostava de falar conosco sempre, ele dizia: a vida é curta demais para desperdiçar um só minuto, mas há tempo suficiente para vivermos os propósitos de Deus. Então o livro é sobre isso. Não seja um tolo, não jogue sua vida fora. Não a desperdice e chegue ao final da vida sentindo que andou em círculos e voltou exatamente ao ponto de partida, perdeu seu tempo. Não, chegue ao final da vida e olhe para trás e diga: aproveitei minha vida ao máximo e cumpri aquilo que Deus queria que eu fizesse na vida. Agora, há um número de livros da Bíblia que nós chamamos de literatura de sabedoria. E o propósito da Bíblia é nos tornar sábios. Não nos torna espertos, nem inteligentes, nem populares, nem famosos e nem ricos. Mas pode nos tornar sábios. E é por isso que Deus nos deu este livro. Alguns desses livros, como o livro de Provérbios, ou no Novo Testamento, a Epístola de Tiago, estão ali como livros de sabedoria e nos ajudam a viver a vida sabiamente. Nós usamos a palavra salvação. E uma palavra parecida é recuperação. E usávamos isso na Segunda Guerra Mundial para aquilo que as pessoas hoje chamam de reciclagem. E quando prego sobre salvação hoje, eu constantemente uso a palavra reciclagem. Quando me perguntam sobre meu ramo de negócio, eu respondo: estou num negócio de reciclagem. E sempre sorriem, dando sinal de aprovação. E quando pergunto o que eu estou reciclando, se é metal ou se é papel, eu digo: não, pessoas. Porque eles são o problema. São eles que estão poluindo o nosso planeta. E reciclar alguma coisa significa resgatá-la antes que seja jogada fora lá no lixão. E torná-la útil para aquilo pelo qual foi criado. Esses dias estamos reciclando toda sorte de coisas, garrafas e jornais e muitas outras coisas. Agora, Jesus descreveu o inferno como um lixão. É como um monte de guerrena fora de Jerusalém, onde todo o lixo era jogado. Jesus sempre usou o verbo ser lançado no inferno. Ele nunca diz Deus lhe envia ao inferno. Será lançado no inferno, porque lixo é lançado fora. Mas o lixo pode ser resgatado antes que se perca totalmente. Aí é reciclado e pode ser usado para aquilo pelo qual foi criado. É exatamente isso que a salvação faz. Deus está reciclando os seres humanos para que seja possível serem usados para aquilo pelo qual foram criados. Entenderam? Isso é salvação. Salvação nada mais é do que reciclagem de lixo, antes de ser lançado para fora para sempre. Então, a missão de Deus é transformar pecadores em santos. É transformar tolos em pessoas sábias. Ou para dizer isso de uma forma bem simples, salvação transforma pessoas tolas em pessoas sensatas. Foi por isso que Jesus morreu. Ele não morreu apenas para nos salvar do inferno. Ele morreu para que fôssemos reciclados. Ele se tornou pecado em nosso favor para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele.
Ele disse: me dê seus pecados e eu lhes darei a minha justiça, e serão reciclados e poderão servir a Deus de novo. Foi isso que ele veio fazer. E um homem tolo desperdiça sua vida, mas um homem sensato a aproveitará corretamente. Então, Provérbios fala para o que fomos salvos. Não como fomos salvos, mas para que fomos salvos. Muitas vezes citamos um texto do Novo Testamento erroneamente. É um texto que diz: Deus salva completamente. E normalmente traduzimos isso: Deus consegue salvar o mais perdido pecador. Mas não é isso que está dizendo. Ele tem o poder de salvar completamente. É o alvo da salvação que é importante. Deus nos salva para sermos pessoas sensatas, que conseguem aproveitar a vida e serem úteis para Ele. Por isso que eu não sou salvo. Eu nunca digo isso. Eu estou sendo salvo. Estou no caminho da salvação. Não sou completamente salvo. Meu corpo não foi salvo. Ele ainda vai parar lá no lixão. Mas será resgatado. E vou ganhar um novo. Então nós somos salvos não apenas do pecado e da tolice. Há um alvo para sermos santos e sensatos. E usar a vida corretamente para Deus. Então, Provérbios fala sobre o alvo da salvação. Agora, muitos podem discordar e dizer: há muita coisa sensata fora da Bíblia. Sim, concordo. Nós fomos feitos na imagem de Deus. De certa forma, todos são sensatos. Mas não somos sensatos o suficiente para aproveitarmos a vida. Nossa sensatez é muito limitada antes de sermos resgatados. Só quando somos redimidos por Cristo é que realmente podemos aproveitar a vida da forma que Deus planejou que fosse. Então, de certa forma, toda a sensatez do mundo é tolice. Leva à morte e ao inferno, a longo prazo. E muitas pessoas são sensatas sobre algumas partes da vida, mas acabam perdendo o sentido principal da existência. E jogam a vida fora. Agora, Deus é a fonte de toda sabedoria. Nas Escrituras é chamado o Deus de toda sabedoria. E o único Deus sábio. E Ele é muito sábio e a sabedoria é um dom gratuito dele. Mas muitas vezes recebemos essa dádiva através de outras pessoas. E Deus escolheu transmitir a sua sabedoria através dos outros ao nosso redor. Especialmente através de nossos pais e nossos avós e pessoas que são mais velhas do que nós e aprenderam lições duras na vida. Se conseguirmos aprender deles, nos tornaremos sábios. Infelizmente, frequentemente, os jovens dizem: não quero ouvir nada de meus pais. Eu me lembro uma vez que 2 jovens cristãos vieram até mim e me disseram que queriam se casar, mas seus pais não estavam a favor. E disseram: mas não tem problema, não é? Porque não são cristãos. E eu disse: isso é tolice. Eles têm mais experiência que vocês e eles conhecem vocês muito bem. E é bom ouvir o que eles querem falar. Mas não é fácil, não é mesmo? E especialmente os cristãos não estão dispostos a ouvir pessoas que não são cristãs. E certa vez Jesus contou uma parábola extraordinária sobre o mordomo injusto. Uma história extraordinária. Todos os personagens eram criminosos, corruptos. E ele disse: às vezes os filhos das trevas são mais sensatos que os filhos da luz. E infelizmente às vezes é verdade. Então, busquem sabedoria. Bom, eu falei sobre o homem que escreveu esse livro quando estudamos o livro de Reis, Salomão. O homem que, ao se tornar rei, pediu a Deus uma só coisa. Quando Deus ofereceu qualquer coisa no mundo, e ele pediu sabedoria. E recebeu, e Deus lhe deu as outras coisas também. Fama, poder, riqueza. Mas recebeu sabedoria para governar e de ser um juiz justo. E todos conhecem a história clássica das 2 prostitutas discutindo sobre um bebezinho que havia sobrevivido. Cada uma queria o bebê e ele disse: corta o bebê no meio. Foi muito sábio. Deus disse: eu lhe darei um coração que sabe discernir. Um coração sábio, C. E eu acho que C é a palavra mais importante da Bíblia. Sempre há uma condição ligada às promessas de Deus. Lhe darei um coração sábio, C. Andares dos meus mandamentos e guardares os meus preceitos. Temos que sempre observar o C que Deus coloca. Porque Ele quer abençoar, Ele promete nos abençoar, mas o C é uma condição vital. E se tornou tão sábio por sua sabedoria
que a rainha de Sabá veio não só para ver suas riquezas, mas para ouvir sua sabedoria. Foi uma longa viagem, porque era uma rainha e precisava ser sábia, e perguntou-se: onde eu vou conseguir isso? Vou ver aquele homem que é tão famoso, o rei dos judeus, Salomão, e veio para ouvi-lo. Com certeza ela ouviu muitos destes provérbios que temos neste livro de Provérbios, porque além de esposas, ele colecionava provérbios, e colecionou 900 provérbios e 700 esposas. Há um certo equilíbrio ali. Eu falei sobre os 3 livros, os livros de Cantares, de Provérbios e Eclesiastes. Ele escreveu primeiro quando era jovem e é o que eu chamo um livro do coração. Muito emotivo. É um jovem apaixonado naquela época, tão apaixonado que esqueceu-se de Deus completamente. Provérbios é um livro de meia-idade e é o que eu chamo de um livro da vontade. Essencialmente é um livro moral. Já eu chamo o livro de Eclesiastes um livro da mente. Essencialmente é um livro intelectual, um livro filosófico enquanto ele medita sobre a sua vida e o que ele conseguiu com a sua existência. Então temos o jovem apaixonado, o pai de meia-idade e o filósofo velho. E ele escreveu esses 3 livros de sabedoria e todos eles transmitem sabedoria, muitas vezes de uma forma negativa, baseadas em suas experiências negativas, mas é sempre sábio aprender com os erros de outros. Ele mesmo compunha provérbios, ele tinha um talento para isso. Ele ajuntava as coisas em frases bem contundentes, que eram conclusões baseadas em suas próprias experiências, mas também colecionava provérbios de outros. E uma das coisas mais intrigantes sobre o livro de Provérbios é que muitos deles são arábicos, colecionados de um filósofo árabe. E tem um capítulo inteiro de provérbios egípcios. Um capítulo que ele deve ter colecionado através de sua esposa, a filha de Faraó. Mas Salomão reconhecia que havia bom senso no mundo e a origem não era importante, desde que fosse sabedoria aos olhos de Deus. E daí ele colocava num contexto de Deus, que era o seu diferencial. E este é o segredo. Nós podemos aprender bom senso de incrédulos, mas na vida deles está em um contexto sem Deus, na moldura errada. Mas podemos aproveitar isso e colocar no contexto de Deus. Por isso Deus é mencionado 90 vezes no livro de Provérbios. Mas é sempre o nome de Deus Javé, que significa que estamos falando do Deus de Israel. Não é um Deus qualquer ou um Deus vago, mas é um Deus específico, o Deus de Israel. Deus escolheu o povo de Israel. E é muita tolice escolher o Deus dos judeus, mas desprezar os judeus. E o único Deus que existe é o Deus dos judeus. E todo bom senso e sabedoria tem que estar nesse contexto. Há uma parte deste livro, na verdade, que foi colecionada por Ezequias muitos anos depois. E ele tentou colecionar muitos dos provérbios de Salomão que as pessoas recordavam, mas não estava em forma escrita. E há uma parte do livro que contém os provérbios de Salomão, mas que foram colecionados pelos escribas do rei Ezequias, muitos e muitos anos depois. Então é uma mistura. E é bem óbvio que o livro que temos hoje não se completou no tempo de Salomão, e sim muitos anos depois, provavelmente por volta de 550 a.C. Agora, antes de estudarmos o livro em si, há 2 coisas muito importantes, são 3 coisas muito importantes para falar sobre a natureza do livro. Número 1, é um livro de provérbios. Agora, o que quero dizer com isso? Parece que é meio óbvio, não é? É um livro de provérbios, não é um livro de promessas. Mas é um livro de provérbios. E um provérbio é um provérbio, não é uma promessa. Mas muitas vezes as pessoas citam um dos provérbios como se fosse uma promessa. Porém, não é. A diferença é o seguinte: vamos olhar a própria palavra, provérbios. É uma palavra latina. Vem de pro, que é para, e verbal, que significa palavra. E um provérbio é uma palavra para uma situação. É uma palavra bem apropriada que encaixa naquela situação. Uma verdade eterna, que pode ser usada em várias situações da vida. É um resumo curto da experiência humana. A palavra em hebraico para provérbio é mashal, que significa ser parecido, que se assemelha a alguma coisa. As parábolas de Jesus têm esse título. Uma parábola é uma mashal, e isso significa, olha, é assim. E é isso que nós falamos
no nosso dia a dia, quando estamos explicando alguma coisa a uma criança. Olha, é assim. É exatamente isso o significado da palavra hebraica machal para provérbio. Olha, é assim, sabem? E muitas vezes Jesus começava suas parábolas dizendo: o reino de Deus é assim. Olhe, é assim. E é assim que nós transmitimos a sabedoria do dia a dia. Mãe, por que temos que fazer assim? Bom, veja, é assim. E você transmite a sabedoria. Por que não se deve tocar em alguma coisa? Ou por que não comer certa coisa? Então, um provérbio é, portanto, uma observação geral sobre a vida. Ao passo que uma promessa é uma obrigação específica. Então, vamos tentar fixar essa diferença. Um provérbio é uma observação geral. Uma promessa é uma obrigação específica. Agora eu vou tentar explicar isso da forma mais simples possível. Eis um provérbio. Boston tem uma paixão por pontualidade. Isso é verdade. Odeio me atrasar. Infelizmente, me atrasei hoje. Me perdoem. Isto é um provérbio. É uma observação geral. E quem me conhece sabe que é um provérbio verdadeiro. Mas, dizer que Boston tem uma paixão por pontualidade é uma coisa. Mas dizer que Boston prometeu estar aqui às 9h15 é uma outra coisa. É uma obrigação específica. E eu não sou moralmente responsável se o provérbio não for cumprido, mas sou responsável se não cumprir a promessa. Estão me entendendo? Então, um provérbio é verdadeiro de uma forma geral. Nem sempre é verdadeiro. E aplicar um provérbio a toda e qualquer situação e esperar que funcione é errado. Estão entendendo o que eu quero dizer com pessoas que pegam um versículo de provérbios e o transformam em uma promessa? Declaram a promessa, mas não funciona. E assim a sua fé passa por uma crise. Porque pegaram a observação geral e a transformaram em uma obrigação específica para Deus. E os provérbios, portanto, nem sempre funcionam. Vou dar um exemplo. A honestidade é sempre a melhor política. Isso normalmente é verdade. Mas conheço pessoas que perderam uma fortuna por serem honestas. Pessoas que perderam seus negócios porque foram honestas. Nem sempre funciona, mas normalmente funciona. Estão entendendo? Portanto, se normalmente você for honesto, é a melhor política. Mas dependendo da situação, pode ser a pior política. Além do mais, nós temos provérbios que se contradizem. Vamos ver dois. A pressa é inimiga da perfeição. Aquele que hesita se perde. Estes dois contradizem um ao outro. E se você for a um leilão onde estão leiloando antiguidades, qual dos dois você vai tomar como promessa? A pressa é inimiga da perfeição. Aquele que hesita se perde. Estão entendendo o que estou dizendo? Na verdade, há um versículo no livro de Provérbios que diz o seguinte: não responda ao insensato com igual insensatez. E o próximo versículo diz: responda ao insensato como a sua insensatez merece. Estão vendo como um provérbio é uma exata contradição do outro? E a sabedoria consiste em saber qual provérbio se aplica. Entenderam? Conhecer todos os provérbios é conhecimento geral que você pode usar, mas numa situação específica você precisa de sabedoria para saber qual é o provérbio certo para aquela situação. Agora eu quero ler 2 versículos do livro de Provérbios que já ouvi citado como promessas por cristãos em todo o mundo. Aqui vai. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. E as pessoas têm começado livrarias cristãs e toda sorte de negócios, dizendo: consagramos nossos planos ao Senhor, Ele nos deu essa promessa. Que seria bem sucedido porque consagramos tudo a Ele. Mas não deu certo e estamos falidos. Não estou falando de teoria aqui, isso já aconteceu em todo o mundo. Porque as pessoas pegam esse versículo e dizem: tomo posse disso como uma promessa de Deus para o meu negócio. Mas não é uma promessa, é um provérbio. E normalmente é verdade, que se consagrar ao Senhor tudo que fizer, será bem sucedido. De forma geral é verdade, mas nem toda vez. Ao tomar posse de um provérbio como uma promessa, você está colocando Deus sob uma obrigação específica, ao qual ele não se comprometeu. Aqui vai outro exemplo.
que muitos aqui hoje de manhã vão entender. Treine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. E pais que têm filhos não convertidos dizem: tomei posse dessa promessa. Eu o instruí no caminho que deveria andar, mas não está andando nele. Agora, este versículo não é uma garantia. Normalmente é verdade. Sempre acho graça quando vejo jovens que foram os mais rebeldes contra os seus pais, mas assim que se casam, eles repetem o comportamento de seus pais ao ponto de se tornarem réplicas exatas. Sabem? É impressionante. E na verdade isso acontece. Você repete os hábitos que lhe ensinaram quando era criança. Então, de forma geral, é verdade que se instruir uma criança no caminho cristão, mesmo com o passar dos anos, não se apartarão dele, ou quando estiverem velhos. E normalmente é verdade, mas nem sempre é verdade. Porque nossos filhos não são marionetes, não podemos forçá-los a fazer as coisas de certo jeito. E chegarão a uma idade onde farão suas próprias decisões, e eles têm liberdade de fazer isso. Estão me entendendo? E muitos pais têm se decepcionado e dizem: mas não entendo, eu declarei essa promessa. E não funcionou. Agora, estou dizendo tudo isso porque nós estamos lidando com um livro de provérbios. Não é um livro de promessas. E essas coisas são verdadeiras de forma geral. E por isso que devemos lê-los e viver por eles. Mas declarar cada um destes versículos porque se ajusta a uma determinada situação, como uma promessa que Deus fez, é fazer mau uso das Escrituras. Isso é o que acontece, sabe, quando nós tiramos um versículo de seu contexto, citando-o como se tivesse vindo de qualquer livro da Bíblia. O contexto para cada versículo da Bíblia é o livro em que ele aparece. Nunca cite uma passagem sem se perguntar de qual livro ele vem e por que este livro foi escrito. Só assim fará sentido. Mas é tão fácil, especialmente com os números dos versículos, citando João 3,16, por exemplo, fora de contexto, fora do livro em que foi colocado. Deus não nos deu os números de capítulos e versículos da Bíblia. Foram 2 bispos que fizeram isso e cometeram muitos erros. Por 1000 anos, a igreja cristã usou uma Bíblia sem números de capítulos e versículos e conheciam muito bem as Escrituras. Tem que conhecer a Bíblia muito bem para achar alguma coisa sem esses números. Mas agora, com os números de versículos, todo mundo cita um texto fora de seu contexto. E ao pegar um provérbio fora de seu contexto, soa como uma promessa. Mas não são provérbios. Essa é a primeira chave que precisamos ao ler este livro. A segunda chave que nós precisamos para entender este livro é que é um livro poético. Sabe, um provérbio é um ditado expressivo, apresentado de tal forma que é muito fácil de se lembrar. Normalmente porque está em forma poética. Sempre tem uma forma de rima. Boston tem uma paixão por pontualidade. Eu criei esse provérbio deliberadamente com essas palavras, todas começando com P. É uma aliteração. Melhor prevenir do que remediar. É mais fácil para se lembrar do que dizer é melhor fazer alguma coisa antes que piore. Estão entendendo? É mais fácil lembrar quando é meio poético. Vou tentar traduzir um provérbio para vocês. Antes de se comprometer a um curso de ação, considere cuidadosamente suas circunstâncias e opções. Vou dizer de outra forma. Há certas medidas corretivas para problemas pequenos que, se tomadas logo de cara, evitará que problemas maiores apareçam. São traduções do provérbio olhe antes de pular. Entendem? Quem já assistiu o programa de televisão chamado Yes Minister sabe que Humphrey é mestre em fazer isso. Isso é linguagem de políticos, é linguagem de advogados. Mas se você quer comunicar sabedoria de uma forma que é fácil de se lembrar, tem que colocar de uma forma bem poética. Frases bem fáceis de falar. Olhe antes de saltar. Melhor do que dizer olhe antes de se aventurar. Sabe, porque tem uma característica poética. Agora, a poesia hebraica é bem singular. Se baseia não em rimas, como a nossa poesia, mas sim em ritmo. E o ritmo não é uma questão apenas de métricas, mas sim de pensamentos. E, invariavelmente, a poesia hebraica é um par de versos. São 2 versos, que se relacionam entre si de 3 formas diferentes. E a primeira palavra do segundo verso nos diz que forma que é. Se a primeira palavra do segundo verso for e, então é o que nós chamamos de um paralelo sinônimo, em que diz a mesma coisa
usando palavras diferentes. O orgulho vem antes da destruição e um espírito altivo antes da queda. É o mesmo pensamento, mas expresso de forma diferente. Entenderam? E no hebraico haverá um ritmo ali, que a torna fácil de dizer. Essa é uma forma de paralelismo duplo, sinônimo. A mesma coisa dita de forma diferente. Agora, se o segundo verso começa com a palavra mas, é o que nós chamamos de paralelismo antitético. Por exemplo, aquele que oprime o pobre demonstra desprezo ao seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Viram um paralelismo? Só que é o oposto. É uma antítese da primeira frase. Pegaram? Aquele que oprime o pobre demonstra desprezo ao seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Há uma antítese ali. Agora, se a primeira palavra do segundo verso for pois, é o que nós chamamos de paralelismo sintético, que significa o passo do primeiro verso é levado um passo adiante, é desenvolvido no segundo verso. Mantenha-se longe do tolo, pois não achará conhecimento no que ele falar. Então o pensamento manter-se longe é desenvolvido, e há um motivo para ficarmos longe do tolo. Agora todos os provérbios se encaixam em um desses padrões. Ou tem e, mas ou pois. Ou repetem o pensamento com palavras diferentes, ou contradizem o pensamento com seu oposto, ou levam o pensamento um passo adiante, mas sempre de uma forma rítmica. Fácil de se lembrar, não tão fácil em nossa língua, porque o ritmo se perde na tradução. Mas era assim que os pais passavam a sabedoria para seus filhos, e como nós fazemos isso até hoje, com provérbios do dia a dia, ditados bem simpáticos. Há outras formas usadas em provérbios, por exemplo, temos os acrósticos. Isso significa um provérbio longo que usa as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, ou no hebraico Aleph e assim por diante. Mas cada verso do provérbio começa com uma nova letra. E uma dessas passagens é um capítulo que todos conhecem bem, capítulo 31, que é a descrição da mulher virtuosa. E é uma lista muito boa que todos os jovens deveriam ler. E é um capítulo acróstico. Cada verso começa com a próxima letra do alfabeto. E me faz lembrar de uma canção muito antiga que é muito revelador quanto à minha idade. A, você é adorável. B, você é tão bonita. C, você é a coisa mais linda que eu já vi. Vocês já ouviram essa música? Isso que é conhecido como um acróstico, com A, B, C. Portanto, usam as letras e também usam os números. Há um capítulo em particular que diz por 3 coisas e por 4. Ou, há 6 coisas que Deus abomina. Podem aprendê-los nos dedos. Então, há várias formas, mas a estrutura é basicamente poética. Poética. E a terceira coisa básica que quero dizer é que esse livro é patriarcal. É proverbial, é poético e é patriarcal. O livro inteiro é apresentado como conselho a um jovem de seu pai. E, incidentalmente, este é um dos livros da Bíblia que não tem uma frase sequer para mulheres. É um livro para homens. E, na verdade, muitas porções da Bíblia foram escritas para os homens. Já reparou que o Novo Testamento não é endereçado a irmãos e irmãs, e sim a irmãos? Já se perguntou por quê? Uma das ideias fundamentais atrás das Escrituras é o seguinte: se os homens estão certos, as mulheres e os filhos estarão. É uma pressuposição que permeia as Escrituras. Se o pai da família estiver certo, então a família também estará certa. Por isso que as Escrituras pegam pesado com os homens. E nos últimos 5 ou 6 anos, organizei conferências de Deus para o homem aqui nesta sala. E a cada 2 ou 3 semanas, eu tenho um dia com os homens, e todas as cartas de agradecimento que eu recebo são de mulheres. Recentemente, uma esposa me escreveu e disse: prefiro muito o homem que você mandou para casa ao homem que eu enviei para a reunião. Observe a chave frase: o marido que eu mandei à reunião, sabem? Eu os envio para casa para ser o chefe da casa. Mas, sabe, as Escrituras falam com os pais, falam com os homens, dizendo: sejam piedosos. E as mulheres sabem que isso é verdade.
Então este livro pega pesado com os homens, com os jovens. E este pai está tentando evitar que seu filho cometa os mesmos erros que ele fez. Tentando evitar que seu filho sofra porque ele aprendeu do jeito difícil. Tentando transmitir-lhe sabedoria, de um pai para um filho. Salomão era um homem de meia idade quando escreveu este livro, e ele não queria que seu filho fosse como ele. Como eu já falei aqui, há duas maneiras de conseguir sabedoria. Uma delas é aprender de pessoas que são mais velhos que nós, e aprender com seu conselho positivo e também com seus erros. A escola da experiência gosta da cor roxa, você lembra disso, não é? E o lema da escola é vivendo e aprendendo. Se você aprender sozinho. Então, ou você aprende de outras pessoas, que é a forma mais rápida e mais fácil, e a escola do exemplo, e você aprende o certo e o errado, e as cores são vermelho e verde, naquela escola. Ou é, não faça isso, ou faça isso. E o lema é ouça e aprenda. A forma lenta e difícil sozinho, a forma tola. A escola da experiência, a cor é roxa e o lema é vivendo e aprendendo. É ouvir e aprender ou viver e aprender. Um é rápido, o outro é lento. Consiga a sabedoria dos outros ou tente conseguir sozinho. Então, embora seja um livro patriarcal de um pai a um filho e endereçado aos homens, fala de mulheres. E o conselho não é apenas de um pai, é também de uma mãe. O último capítulo é de uma mãe. Então é de um pai e uma mãe a um filho. O pai concentra nas mulheres ruins que ele deve evitar e a mulher concentra na boa mulher que ele deve procurar. Bem sábio, não é? É bem revelador, não é? Mas na verdade o livro é um sanduíche. Aqui temos o começo, o meio e o final em vermelho. É conselho aos jovens. De um pai nos dois primeiros casos e de uma mãe no final. E depois há vários recheios do sanduíche no meio dessas partes. Mas aqui terminamos a nossa primeira palestra e depois vamos continuar olhando com mais detalhes na próxima palestra.